Olá, olá, gente linda, tudo bem? Bem-vindos ao Bunker Holístico, Adriana Costa aqui com vocês. Depois de um tempão de pausa, né? Como vocês sabem, eu também trabalho, sou professora. Então agora, esse período que as aulas começaram, eu vou fazendo os vídeos nos encaixes, né? Tô dando continuidade à leitura do Oracle Visions, né? Que é um livro que vem em inglês, então muita gente tem essa dificuldade. E eu tô fazendo a tradução, a leitura, né, do significado das cartas. Paramos lá na carta 18, vamos agora da 19 a 24, e assim seguiremos de 6 em 6. Bom, aqui na carta 19 a gente tem vários elementos, né? A gente tem aqui o pensador, René Descartes, um macaquinho aqui pendurado, né, assim, sob o controle da pessoa. A gente tem aqui, né, aquela simbologia bíblica de Eva e da maçã. Então, o que é que essa carta fala? O nome dela, né, ela é a carta da contemplação, da análise, da consciência. E ela lá na tradução, ela fala que o homem é o único animal para quem a sua própria existência é um problema, que ele precisa resolver. É verdade, a gente fica meio que numa encruzilhada. O conhecimento cobra um preço alto, né? Mas estar preso, ó, e ser manipulado também. Então, ela fala sobre essa coisa, né? Da gente ter essa consciência. A gente é uma escolha, né? Ter consciência, ter o conhecimento é uma escolha. E essa coisa de o homem é o único animal para quem a sua própria existência é um problema, é porque realmente tudo que envolve as questões humanas são complexas, tanto o próprio ser humano individualizado quanto em coletividade. E quando ele está submetido a estruturas, né? Então, digamos que é uma carta de desafio. Aqui na carta 20, a gente tem, olha, o símbolo de todas as religiões. É a carta da crença, da fé. Então, ela fala que a fé deve ser reforçada pela razão. Quando a fé se torna cega, ela morre. É verdade, quando a gente fica dentro de uma crença cego nela, sabe aquela letra da música de Maria Bethânia, fé cega, faca molada? Então a gente sai ceifando a crença das outras pessoas, onde a crença das outras pessoas também dá paz a elas. Então, se a gente tem uma fé que ela só é a fé em si, ela é cega, ela não enxerga que o outro também tem direito de ter sua crença, ela morre. Não é uma fé vívida, não é. Ela acaba morrendo porque o outro é sempre um espelho nosso. A gente julga o outro e a gente sabe que a gente se submete também ao mesmo crivo, ao mesmo julgamento, né? Aqui a carta 21 é a Dama da Sorte, aqui é a carta do destino. É aquela carta de assumir risco, de avaliar as possibilidades, as probabilidades. Ela fala também sobre superstição, sobre crenças limitantes também. Então ela fala que você precisa se fazer uma pergunta. Eu tenho sorte? A sorte que a gente vê aqui, na verdade, a gente está vendo elementos de jogos, né? Ó, cartas aqui de jogos, aquela maquininha. Só que o que é sorte para você? Você tem que avaliar o que é. É ter saído de casa bem e ter voltado? É ter todos os dias um abrigo? É voltar em segurança? É ter o que comer? É ter seu campo mental e físico dentro da normalidade? Você não tem nenhuma limitação, seja mental, seja física? O que é sorte para você, né? É uma carta realmente de avaliação. E eu chamaria até uma carta que leva a gente para uma vibe de gratidão, né? Bom, a carta 22, a gente tá aqui diante daquela maquininha antiga, né, de filme, que a pessoa lá atrás do cinema ficava passando assim a maquininha e as imagens ficavam passando, né, em preto e branco, em sequência, como a época de Charles Chaplin, né, aqueles filmes de época. Então a carta 22 fala sobre refletir, olhar para trás, fazer uma retrospectiva. Ela diz que um ser moral, né, um ser humano moral, é aquele capaz de refletir
sobre suas ações passadas e seus motivos, suas motivações, o que motivou essa pessoa a fazer o que ela fez naquele momento, aprovando algumas coisas e desaprovando outras. É a carta, eu acho, da humildade. Isso daqui remete à humildade. Ela fala sobre reflexão, olhar para trás, fazer uma retrospectiva, e ela obriga a gente a ser humilde, né? Bom, aqui na carta 23, eu acho essa carta linda, porque existe uma árvore aqui, a coluna da pessoa faz o tronco da árvore. Ela constitui a base forte, a base de fixação desse elemento, né? Então, o nome dessa carta é Prover Abrigo. Ele está dizendo que o lar, gente, não é só nossa casa familiar. O nosso corpo é o nosso templo, é o templo da nossa alma. É o lar da nossa alma também é o nosso corpo. Então, ele está dizendo que o lar é um abrigo para as tempestades. Todos os tipos de tempestades. É verdade. Tanto se você tem um lar em casa dentro da normalidade, que não existe lar perfeito, né? Mas dentro da normalidade, de qualquer forma, este lar dentro da normalidade, ele é o nosso abrigo para os momentos difíceis. E esse nosso lar interno, nossa morada também, se a gente não está bem estruturado por dentro, a gente não consegue vencer as tempestades emocionais, as tempestades psicológicas, né? Então, é uma carta ela é muito filosófica. Gosto muito dessa carta pela beleza dela e pela filosofia que ela remete. Carta 24, a gente tem aqui um jogo, um tabuleiro, temos um gato, temos uma gaiola, e quem está saindo dessa gaiola é uma borboleta, um ser frágil. Então, ela é a carta que fala sobre deixar ir, sobre oferecer uma outra saída. Ele diz assim que amar verdadeiramente o outro significa deixar de lado todas as expectativas. Ela significa uma aceitação plena. E até mesmo você celebrar a personalidade do outro, porque o outro pode ser um contraponto seu, pode ser um complemento seu. Mas celebrar porque existe outro que lhe entende, que entrou no seu campo vibracional, no seu campo emocional, e pode ser de grande ajuda para o que você precisa aprender. Isso é celebrar a existência do outro na nossa vida. E, inclusive, esse outro, que se ele é tóxico, você está aprendendo ao que não aceitar. Está ensinando você ao que você não deve aceitar, né? O que você não deve ser com outra pessoa e o que você não deve aceitar de outra pessoa com você. Essas cartas do Oracle Visions, elas são muito profundas. Elas trazem para a gente lições muito, muito grandes. Antes da gente fazer uma leitura de finalização com elas, um conselho, a gente tem que parar e refletir muito sobre elas, né? Então, você que está assistindo esse vídeo e você tem esse deck, sempre faça anotações do que você achou que pode ser um bom complemento a isso que eu trago para vocês, essa tradução que o livro nos dá, né? Uma mensagem auxiliar que complementa. Estou trazendo para vocês lá a visão do autor e como está no livro. Não quer dizer que você não complemente. São cartas filosóficas, ou seja, cartas filosóficas remetem a gente a complementar de acordo com coisas de vivência no mundo, vivências de clientes que passaram, né, por nossas consultas, e a gente vai agregando. Agreguem também, tá certo? Façam as devidas anotações e deixem sempre um espaçozinho para vocês complementarem com o que vocês acham que seja pertinente, tá bom? Um cheiro e queijo em todo mundo. Até o nosso próximo encontro. Tchau!